Fala, meus consagrados, sejam bem-vindos ao meu mais novo canal, canal Resenha do TH, canal que a gente vai falar sobre as curiosidades aí da internet, de tudo mais um pouco, né? Então a gente vai reagir, né, a diversos vídeos, né, que tem aí levantado curiosidades, né, de nós. Então, já de primeira, vamos falar aí de um vídeo publicado aí do Peter Jordan, nosso querido Ned, né, do canal gigantesco aí. E ele fez um canal novo, né, Casos Reais, né, e eu achei muito interessante os vídeos que ele tem publicado lá, e esse vídeo é muito maneiro, muito interessante, falando da história de um serial killer, né? Que o cara. História, vamos ver, e é isso aí, né? Edward Theodore Gein. Poucos nomes causando tanto medo ou foram tão impactantes para a cultura americana quanto esse nome. Para nós brasileiros, ele é praticamente um desconhecido, mas o legado de seus horrores também chegou até nós. Bom, o que vocês vão ver agora é uma fresta aberta para um universo de violência real. Esse vídeo não é recomendado para pessoas de coração fraco ou menores de idade. Tá vendo? Coração fraco, ó. Escuta a voz da verdade. O cara é antigo, o cara já é. Quem não conhece o Peter, pô, o cara é lei da verdade aí. Então, pessoal, por favor, quem tem pavor aí dessas coisas aí, de terror, de sangue aí, pelo amor de Deus, pô, nem vê. Não é ficção, não é cinema, né? É um caso real, assustador. Um caso que testou os limites da polícia e de toda uma sociedade inteira. A gente vai agora testemunhar um pequeno pedaço da vida de Ed Gein, o assassino que roubava a pele das suas vítimas. Fala pessoal, Peter aqui. Qual a melhor forma de retratar a trajetória de um monstro? Explorar o seu lado humano, as suas fraquezas? Eu acho que não. Ed Gein aterrorizou uma comunidade, violou as memórias de dezenas de pessoas, tirou a vida de pelo menos 2 vítimas inocentes. Ele nasceu humano, mas era um monstro. Décadas depois dos crimes dele, o túmulo dele ainda recebe a visita de fãs. Como que isso é possível? Não, a gente não vai ousar entrar na mente do Ed Gein. Cara, como é que pode? O cara foi um serial killer e as pessoas botam flores no túmulo do cara, né? Cara, sei lá, mas o povo, até as pessoas chegam no nível de. Quero nem entrar no debate, senão vai que tem alguém aí que gosta desse tipo de coisa aí, né? Um sol sombrio que você não deve olhar diretamente, entende? A gente vai mostrar aqui o ponto de vista do xerife que capturou o Ed Gein. O mais perto que a gente vai chegar da mente do Ed Gein é a trajetória da mãe dele. A mulher que pode ser transformada uma criança em psicopata incorrigível. Esse vai ser o nosso caminho, ok? Então vai ser o caso real de Ed Gein. Pessoal, segue lá o canal do cara, né? Canal Casos Reais. Eu já sou inscrito, recomendo muito, o canal é muito bom, né? Mas não deixe de ser inscrito também aqui já, pegando o gancho, se inscreve aqui no canal, né? Seja inscrito aqui da comunidade aqui, então vamos junto. Encontrou o limite dele em novembro de 1957. Ele tinha só 32 anos, mas ele já tinha visto mais horrores do que a maioria dos policiais ia ver durante uma vida inteira de trabalho. E ali, Art Shelley encontrou o limite dele. Ele pegou a cabeça do suspeito durante o interrogatório com toda a repulsa do mundo. Naquele momento, Art Shelley ignorou o distintivo, ignorou o juramento dele, ignorou as leis. Ele pegou a cabeça do suspeito e bateu contra a parede. Ele bateu a cara do suspeito contra a parede de tijolos. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até a adrenalina baixar. Naquele momento, ele não viu outra reação humanamente possível. O suspeito tinha confessado tudo. Art Shelley não aguentou. Ele não aguentou a confissão, ele não aguentou as risadas do suspeito. Ele lembrou de tudo que ele tinha feito antes. Cara, e aí, rapaziada, o que você faria no lugar do detetive? Pô, o cara acabou de confessar ali trocentos, inúmeros crimes ali que o cara fez ali, dos mais perversos e bárbaros ali. Tu teria sangue de barata na frente do cara ali? Tu agiria com profissionalismo, né? De, não, o cara ali é assassino, eu aqui detetive, vou fazer só meu papel aqui de tirar aqui as provas, né? Do que
do que o cara ali cometeu, né? Teria sangue de barata, ou então quando tu escutasse essas coisas, tu ia tomar uma atitude ali de tomar como se fosse senso de justiça, né? Aquele justiça ali, o justiceiro ali de querer de pegar aquele cara de porrada, né? E aí? Ele agiu. Olha, faltou muito pouco para o caso se encerrar ali mesmo na sala de interrogatório. A confissão Ih, puta merda. Tem merda aqui. acabou anulada por brutalidade Cara, policial. eu não sei se eu teria sangue de barata, não. Ainda mais ali se, assim, o cara, pô, uma cidade pequena. Até então. Pô, todo mundo ali se conhece. Todo mundo ali, pô. É aquelas coisas, cidade pequena, todo mundo se conhece. Pô, com certeza o detetive ali tinha amigos ali, conhecidos. E, pô, do nada o cara sabe ali de algum caso de algum conhecido, algum amigo dele que morreu na mão desse cara aí. Eu não teria sangue de barata, não. Eu acho que eu pegaria esse maluco aí de porrada mesmo. Mas ok, pra gente entender a reação do xerife Art Shellen, a gente vai ter que recuar no tempo. Recuar muito. Recuar décadas e conhecer a história de uma descendente imigrante Vamos. chamada Augusta Wilhelmine. Augusta nasceu em 1878 como Augusta Wilhelmine Lerke. Apesar desse nome, ela nasceu às margens do rio Mississippi, no estado norte-americano de Wisconsin. Ela era uma entre 8 irmãs, filho de imigrantes alemães que tinham fugido da perseguição religiosa na antiga Prússia. Ela e a família faziam parte de um segmento muito antigo da igreja luterana, um segmento profundamente radical. Para esse segmento, cada pensamento humano e cada ação humana está impregnada de pecados e motivos pecaminosos. Para aquela família e outros que acreditavam na mesma interpretação da Bíblia, a humanidade inteira merecia a danação eterna no inferno. Augusta foi criada nesse ambiente, mas se casou aos 22 anos com um carpinteiro, caçador e profissional do couro chamado George Philip Guy. George também era descendente de imigrantes alemães, né? E justamente por isso que ele carregava esse sobrenome tão estranho para os padrões americanos. Esse sobrenome foi passado para Augusta, que passou a ser chamada de Augusta Guy. Ela se arrependeu do casamento quase instantaneamente. George não seguia os mesmos princípios religiosos. Mais do que isso, George era alcoólatra. Ainda assim, Augusta não poderia se divorciar do marido pelos mesmos princípios que ela seguia, né? O que Deus juntou, ela não poderia separar. Augusta então se dedicou aos filhos. Primeiro veio o Henry, depois veio o Edward. Augusta vendeu uma mercearia na cidade para comprar um pequeno sítio afastado, onde ela poderia criar os filhos longe da influência das tentações mundanas. Foi um erro. Augusta ensinou aos filhos que todas as mulheres eram pecadoras, exceto ela mesma. Todas as outras seriam um instrumento do demônio para corromper o coração dos homens. Ela explicou que a maldade faz parte do ser humano e o mundo era um lugar de imoralidade. As crianças frequentavam a escola, mas voltavam para casa e recebiam a mais dura das educações. Augusta Guy lia para os filhos só as partes selecionadas do Velho Testamento, sobre morte, assassinato e o castigo divino. Henry, o filho mais velho, atravessou essa infância relativamente intacto. Edward, o sensível, frágil e tímido filho mais novo, não conseguiu escapar. Os dois eram proibidos de fazer amizades no colégio. Augusta insistia que todos os outros alunos vinham de famílias corrompidas pelo pecado. Qualquer desvio do caminho para o Henry e Edward... Cara, olha o pensamento da mãe, cara. A mãe já começou a mexer na cabeça do moleque desde novo, pô. O moleque já tinha uma infância normal, vamos dizer assim, né? Como todas as crianças. O cara, pô, já começava a ter um pensamento distorcido de todo mundo que tava ali ao redor dele, né? Em volta dele ali, né? Achando que todo mundo ali era errado, diferentão, entendeu? É, é esse que é o foda. A criação também ajuda muito a tornar essas pessoas desse jeito, né, cara? Depende muito aí de como teus pais aí te criou, os pais dele, no caso aí, no caso só a mãe aí, né, que, pô, tinha um pensamento totalmente doido aí, entendeu? seu único conforto, seu único modelo de adulto. Forasteiros não eram bem-vindos no sítio. Amigos eram impossíveis. O próprio irmão dele isolava ele. O pai era um alcoólatra. Aí em 1940, George Guy, o pai, morreu aos 66 anos, deixando a esposa e os filhos desamparados. Edward e Henry precisaram aceitar qualquer tipo de trabalho na vizinhança para ajudar a sustentar a mãe. Augusta continuou doutrinando Edward. Ela disse para o filho que ele deveria permanecer leal a ela para sempre. A única forma dele manter essa lealdade seria permanecendo virgem. Sexo era pecado e abriria as portas do inferno para ele. Henry, o filho mais velho, tentou seguir o próprio caminho. Ele se apaixonou por uma viúva que vivia próximo. Ele planejava largar a casa e viver com a mulher. Henry buscava também afastar o irmão Edward das garras da mãe. O Henry conseguia enxergar que a devoção da... Ó, aí, ó, o irmão, ele já tinha uma visão já diferente já da mãe ali, né? Ele já vê que a mãe tinha um pensamento, pô, é, é,
Cara, um pensamento já, pô, cara, pô, isso aqui não é normal que a minha mãe tá fazendo. Pô, vou tentar até tirar meu irmão dessa aí, né? E, pô, vamos ver o que que acontece aqui, né? Mãe não era saudável, que aquilo que a mãe ensinava não podia ser a vontade de Deus. Harry não conseguiu convencer Edward de nada. A conexão entre Edward e Augusta era algo que iria permanecer para sempre, pro bem e principalmente pro mal. Infelizmente, Harry não percebeu o perigo. Ninguém percebeu o perigo. Harry Guy morreu vítima de um incêndio em 1944, 4 anos depois da morte do pai. As circunstâncias desse incêndio nunca foram esclarecidas. Na época, o Edward até alegou que ele e o irmão estavam fazendo uma queimada no mato dentro da propriedade e perderam o controle da situação. As chamas se espalharam, os É isso, bombeiros cara. foram acionados. Foi só quando o incêndio foi apagado que o Edward relatou que o irmão tinha sumido. As buscas foram conduzidas durante a noite e o corpo do Harry foi encontrado. Cara, o cara só avisou do incêndio depois que o moleque, o irmão dele sumiu. Pô, não é possível. O cara matou o próprio irmão, cara. Com o pensamento da mãe. Pô, com certeza a mãe deve ter influenciado o moleque, ó. Teu irmão tomou outro destino aí, né? Teu irmão tá fazendo merda, né? Tá se misturando com as coisas aí mundanas, né? Dá um destino no teu irmão. Pô, que coisa absurda, cara. Entendeu? Cara, o que que essa mãe fez aí foi uma lavagem cerebral no moleque, pô. De bruços com o rosto virado para o chão. Ele não tinha Ó, sinais de queimadura, mas o Harry vamos trazia voltar marcas de aqui. que o irmão tinha sumido. As buscas foram conduzidas durante a noite e o corpo do Harry foi encontrado de bruços com o rosto virado para o chão. Ele não tinha sinais de queimadura, mas o Harry trazia marcas de impacto na cabeça. A polícia descartou a possibilidade de assassinato. No Pelo amor de Deus, cara. A polícia descartou sinais de assassinato, cara. O cara tava de bruços, pô. No chão, os sinais de uma pancada na cabeça. Pô, no incêndio. Pô, quem que ia bater nele no incêndio, pô? Só tava ele e o irmão. Pô, a polícia, eu acho que aí papou mosca aí. Vamos lá. mas o Harry trazia marcas de impacto na cabeça. A polícia descartou a possibilidade de assassinato. No registro, Harry Guy consta como morto por asfixia, por inalação de fumaça. Nenhuma autópsia Aí, foi depois, realizada. pô. Ninguém percebeu o perigo. Ninguém percebeu que Caim tinha matado Abel. Bom, Aí, cara, tá na cara, pô. Que o cara matou o cara, pô. Não é possível, pô. Aí a polícia, porra, papou mosca, cara. Inalação de fumaça, com certeza deve ter sido depois, né? O cara tomou uma porrada, ficou desacordado ali no incêndio, ou então o cara já morreu ali na porrada mesmo, que tomou pelas costas, entendeu? E aí, pô, ficou ali fumaça pra cacete, ali fogo. Vamos lá. Augusta então tinha perdido o marido e um filho, mas ela ainda tinha Edward, né, o eterno Ed dela, o devotado filho Ed. Bom, Augusta sofreu um derrame no mesmo ano que o Henry faleceu. Quem estava lá para cuidar dela? O Ed. Augusta ainda deixaria uma última herança para o Ed antes do fim. Em 1945, confinado numa cadeira de rodas, a antes poderosa Augusta Guy ainda tinha força para um último exemplo, para um último legado de ódio e horror. O caso aconteceu quando Augusto e Ed foram visitar um fazendeiro chamado Smith, que vivia ali perto. Eles foram para comprar palha. Augusta viu Smith espancando um cachorro. Uma mulher saiu da Aí, casa do Smith e pronto. ordenou que ele parasse com a violência. Smith não escutou e espancou o animal até a morte. Augusta Guy ficou chocada, né? Não com a violência, Pronto, a mãe não com a viu. covardia, não com o destino do animal. Augusta Guy ficou chocada com a mulher. Smith não era casado. Se tinha uma mulher dentro da casa, Olha isso, cara. A mãe ficou assustada, chocada com a mulher, entendeu? Que isso, cara? Que isso? O cara espancou o bicho até a morte. A mulher não se surpreendeu com o cara matando o bicho. Surpreendeu com a mulher. do Smith, isso só podia significar que o vizinho estava vivendo um pecado. Augusto então ordenou que o filho nunca mais fizesse negócio com o Smith ou com aquela que ela chamou de vadia. Olha Naquele isso, mesmo cara. ano, Augusta faleceu aos 67 anos. Ela deixou Edward sozinho no mundo, sozinho, né, com os pensamentos dele, sozinho com a maldade dele. Edward estava prestes a se tornar Ed Gein, o carniceiro de Plainfield. Olha isso. Cara, a mãe, ela se surpreendeu com o cara. Não se surpreendeu com o cara batendo no bicho e matando o cara. O bicho. A mãe, ela simplesmente
se surpreendeu com a mulher que estava repreendendo o cara ali para não fazer isso. E eu acho que a mulher estava repreendendo o cara ali, pelo que eu entendi da história. Vamos lá. De vadia. Naquele Vamos voltar mais um pouco aqui. Uma mulher saiu da casa do Smith e ordenou que ele parasse com a violência. Aí. Smith não escutou e espancou A mulher estava mandando o cara parar com a violência. E a mulher, pô, ela se surpreendeu com a mulher, com a outra que tava mandando uma parar de bater no bicho, pô. Ela surpreendeu com isso. E achando que a mulher que tava errada, cara. Que isso? Olha o pensamento da mulher, cara. O pensamento da mãe do cara. Pô, a coisa o moleque não ia ser, pô. Olha a referência que o moleque tinha em casa. o animal até a morte. Augusta Garren ficou chocada, né? Não com a violência, não com a covardia, não com o destino do animal. Augusta Garren ficou chocada com a mulher. Smith não era casado. Se tinha uma mulher dentro da casa do Smith, isso só podia significar que o vizinho estava vivendo um pecado. Augusta então ordenou que o filho nunca mais fizesse negócio com o Smith ou com aquela que ela chamou de vadia. Naquele mesmo ano, Augusta faleceu aos 67 anos. Ela deixou Edward sozinho no mundo, sozinho, né, com os pensamentos dele, sozinho com a maldade dele. Edward estava prestes a se tornar Ed Gein, um carniceiro. A mãe morreu e o moleque ficou sozinho no mundo, já com os pensamentos já implantados na cabeça dele. O moleque ia ser, pô, moleque já todo desvirtuado, todo cheio de pensamento, pô, completamente torto. Pô, não tinha outra coisa que o moleque ia ser. Vamos ver o que acontece, cara. Plainfield. 12 anos depois, Ed Gein teria o rosto dele enfiados numa parede de tijolos. Aí. 16 de novembro de 1957, sábado, segundo dia Do de nada. temporada de caça ao cervo na região. Bernice Warden estava cuidando da loja de ferragens da família, né, como fazia todos os dias, desde a morte do marido. Essa era a rotina dela nos últimos 15 anos. Né? Ela era amada e respeitada por todos em Plainfield. Naquele dia, né, o movimento esperado era muito pequeno, porque tipo, era um sábado e porque era temporada de caça. Bom, pouquíssimos clientes foram na loja naquele dia. Ninguém viu nada. Às 5 horas da tarde, o filho da Bernice, o assistente, xerife Frank Warden, encerrou o expediente dele e resolveu dar uma passada na loja para ver como é que estavam as coisas. A loja estava vazia, a porta da frente estava destrancada e não tinha ninguém lá dentro. A caixa registradora ainda estava aberta e tinha uma trilha de sangue levando do balcão até a porta dos fundos. No chão tinha uma cápsula de rifle, o mesmo tipo de projétil que um caçador de cervo usaria. Frank Warden gelou na mesma hora. Os sinais estavam muito claros, eram sinais de um crime. E Frank Warden gelou porque ele já tinha visto tudo aquilo antes. As pistas eram idênticas às pistas do desaparecimento de outra mulher, 3 anos antes. Mary Hogan estava cuidando de um bar afastado na área rural e desapareceu da mesma forma. A polícia Não, o cara já tinha já um padrão já de... e uma trilha de sangue para a porta. 3 anos depois, Mary Hogan continuava desaparecida. Bom, a cidadezinha de Plainfield tinha menos de 700 habitantes. Era um lugar pequeno, todo mundo se conhecia, todo mundo frequentava as mesmas lojas para comprar o que precisava. Todo mundo se ajudava quando a tarefa era grande demais, né? Todo mundo tinha estudado na mesma escola. Como seria possível um roubo naquela comunidade? 2 vezes, a mente do Frank Warden retornou para os últimos dias. Ele sabia que a mãe dele tinha recebido a visita de um cliente muito especial no dia anterior. Ed Gein tinha estado na loja e perguntado de brincadeira se Bernice queria sair para patinar com ele. Era um comportamento... Cara, é muito... Cara, é muito sinistro, porque, como falou aí, é uma cidade pequena, cara, todo mundo se conhecia, pô. Quem é que vai suspeitar de quem, pô? Todo mundo conhece a mãe, o pai, irmão, filho, tio, primo, de todo mundo, pô. Todo mundo se conhece, todo mundo é amigo de todo mundo. Pô, provavelmente, então, o pessoal já começou a suspeitar do cara, pô. O cara tinha uns pensamentos completamente diferentes de todo mundo. A mãe, provavelmente, ela não se misturava com geral. Então, pode ser que o pessoal já pensava no cara, né? Eu acho, né? Porque não tinha ninguém de suspeitar, a não ser que viesse alguém de fora, dentro da cidade, né? Que já cometia isso em outros lugares, né? Mas muito estranho. Todos conheciam Ed Gein como um ermitão, um cara esquisito que vivia isolado numa casa onde ninguém podia entrar. fala isso. Ninguém nunca tinha visto Ed Gein com uma mulher e de repente ele estava jogando um charme para a dona da loja de Verdade. ferragens. Ed Gein também tinha perguntado se a loja iria abrir no dia seguinte. Bernice confirmou que a loja estaria aberta e que ela estaria lá cuidando de tudo. O Ed Gein prometeu que voltaria para comprar anticongelante.
Bom, Frank Warden examinou o talão de notas fiscais da loja. O último registro feito por Bernice Warden era justamente da venda de anticongelante. Era o último recibo, era a letra da mãe. Frank pediu que os amigos da polícia dessem uma olhada na fazenda dos Guy. No mínimo, o Ed Guy poderia ter visto alguma coisa, entende? Bom, a polícia foi lá, ninguém respondeu, eles voltaram. Frank não desistiu. Horas depois ele falou com o xerife do condado, Art Shelley. Será que o xerife poderia dar uma busca na propriedade? Shelley concordou e foi para a fazenda dos Guy com outro assistente. Já era noite. Ed Gein definitivamente não estava em casa. Não tinha eletricidade na residência, né? Trevas profundas cobriam o lugar. Bom, Art Shelley puxou a lanterna. Ele não tinha ido até ali para nada. Se o Frank pediu, era porque a coisa era séria. Ele manteve a imagem da Bernice na mente. Era fundamental, né, encontrar o paradeiro da mãe do Frank. Mas onde procurar? A casa do Ed Gein era uma construção antiga de 2 andares. Ao lado da casa tinha uma espécie de anexo de madeira. Do lado desse anexo tinha o que se chama de cozinha de verão, um espaço para um forno a lenha para cozinhar nos dias quentes. A Shelley escolheu começar justamente por ali. Ele acertou em cheio. A porta estava aberta. Shelley e o assistente dele ligaram as lanternas e foram surpreendidos. Tinha algo pendurado por ganchos no teto. Era a carcaça de um cervo recém-abatido. Mas não era. Era a carcaça de uma pessoa pendurada pelas pernas. Era a carcaça de uma pessoa decapitada, vestida com a pele de um cervo. Era a carcaça de Bernice Warden. Art Shelley saiu imediatamente do local. Qual é, cara? O cara... Tu vê. Que isso, cara? O cara... Olha o que a mãe tornou o cara, pô. O cara... Ele, assim, foi ensinado a odiar a mulher, pô, pelo jeito, pô. Que... Pô, o caso dos vizinhos lá, que a mãe via a mulher como contra, né, a atitude do cara ali, né, e ela que tava errada, pô. Então, cara, eu acho, e chamou ela de vadia, né, e como se tivesse vivendo uma vida de pecado, pô, eu acho que estão na cabeça da mulher, pô, as mulheres que desvirtuavam os caras, pô. Então, acho que ela deve ter botado na cabeça do filho de que a mulher é o pecado de tudo na vida do homem, pô. Então, pô, o que a mulher que tinha na cabeça? Pô, vou ter que acabar com mulher, pô. Deve ser isso, pô. No chão da fazenda. Aquilo era só o começo de uma noite que marcaria o xerife até o final dos dias. Pernas. Era a carcaça de uma pessoa decapitada, vestida com a pele de um cervo. Era a carcaça de Bernice Warden. Art Shelley saiu imediatamente do local e vomitou tudo que podia no chão da fazenda. Aquilo era só o começo de uma noite que marcaria o xerife até o final dos dias dele. O xerife reuniu coragem e voltou. Naquela mesma cozinha, eles encontraram a cabeça da Bernice num saco de pano. Os órgãos dela tinham sido removidos e guardados num balde. Numa janela, dentro do forno a lenha, a polícia encontrou o coração da Bernice. Ela tinha sido abatida a tiros e tratada como um animal. A perícia da cidade de Madison foi acionada naquela mesma noite. Eles estariam muito mais preparados para esse tipo de caso, né? Policiais de vários condados vizinhos foram chamados para as 2 tarefas: localizar o Ed Gein e revisitar o resto da casa. Um gerador portátil foi levado até o local e vários holofotes foram instalados para iluminar todos os 9 cômodos da residência do Ed Gein. Tinha pilhas de lixo, tinha garrafas, jornais velhos, ferramentas. Mas, infelizmente, não era só isso. O que a polícia encontrou naquela casa foi uma cena apavorante, grotesca e real. Isso, cara. A casa enganava. Já era absurdo, já o que o cara já tinha feito. Tinha mais coisa ainda. Então, cara, e assim, se tu for ver, o cara não se preocupou em esconder nada, pô. O cara não fez assim, tipo, no porão, né, da casa. O cara fez isso na entrada da casa, pô. Tá a mulher pendurada na entrada da casa, sem cabeça, pô. E os outros membros do corpo guardados numa caixa. Que isso, cara? O cara não se preocupou em nada. O cara só queria fazer o que ele queria, pô. Matar a mulher, matar as pessoas e simplesmente isso, pô. Um lar, mas era uma filial do inferno. Em cima da mesa da cozinha da casa principal tinha um parecia mais velhos, ferramentas. Mas, infelizmente, não era só isso. O que a polícia encontrou naquela casa foi uma cena apavorante, grotesca e real. A casa enganava, parecia um lar, mas era uma filial do inferno. Em cima da mesa da cozinha da casa principal tinha o que parecia ser um simples prato de sopa. Não era.
era a parte de cima de um crânio humano. Que isso? 2 crânios foram encontrados servindo de enfeite na cabeceira da cama do Ed Gein. Pouco a pouco a polícia foi identificando. Toda a mobília da casa continha partes humanas. Que isso, Ed Gein tinha cara? herdado do pai a habilidade de trabalhar com a carpintaria e trabalhar com couro. A polícia achou cadeiras inteiras feitas com ossos ou com estofamento feito de pele humana. E não parou por aí. Abajures, uma lixeira, mesas, tudo era feito inteiramente com restos humanos ou usando restos humanos como decoração. Braços, pernas, cabeças, mamilos, vaginas, Que narizes, isso, cara? lábios, unhas. Nada era desperdiçado por Ed Gein. A movimentação atraiu a imprensa. A polícia fez um cordão de isolamento em volta da casa do assassino. How long have you known Mr. Seven? 7 years. What kind of Cara, 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 deixar sem palavra, cara, porque que isso, cara? O cara usava todos os tipos de parte do corpo humano, cara. E pelo jeito, como vocês viram aí, né? É, sei lá, a maioria das pessoas que se dá mole que ele matou foi do sexo feminino, pô. E, cara, o maluco era. Que isso, cara? Cara, o cara decorava a casa. O cara decorava a casa com as partes do corpo humano, cara. É pra tu ver o nível de insanidade da pessoa. Decorar a casa cara, um prato de comida com sangue e o crânio de uma pessoa. Será que o cara tava tomando isso, cara? O cara tava tomando sangue das pessoas, cara? Que isso, cara? Absurdo, absurdo. Cara, não, tem que ter estômago pra. Pô, imagina se tu já fica. Já, sei lá, já fica estranho de escutar uma história dessa. Imagina pros detetives lá, pro pessoal, pros policiais que estavam lá naquela hora, na hora vendo aquilo ali, cara. É, cara, eu acho que como o outro vomitou, cara. Eu vomitaria, eu acho que eu nem queria até, pô. Eu já de cara ia dar de cara pra uma pessoa pendurada de ponta cabeça, pô. Sem cabeça. Pô, não é possível. Que isso, cara? É absurdo. man did you know him as? Well, he's a nice man, just like anybody else. Os jornalistas já sabiam que o corpo da Bernice Warden tinha sido encontrado, mas não entendiam por que tantos policiais. Eles não entendiam por que a expressão dos rostos Imagina, deles cidade eram tão pequena. assustadas. Bom, foi Art Schilling que entregou a única declaração que era possível fazer naquela noite. O xerife falou, abre aspas, é simplesmente horrível demais. É horrível além do possível. Horrível além do O número de vítimas não podia ser calculado. Todas mulheres. A noite parecia não ter fim. Numa caixa dentro de um dos quartos, a polícia encontrou o crânio da Mary Hogan, que tinha desaparecido 3 anos antes. Num saco de papel, a polícia encontrou o rosto da Mary Hogan. Ed Gein tinha arrancado o rosto da mulher e costurado em forma de máscara. Que isso? A polícia também encontrou uma roupa inteira feita de peles de outras mulheres. Um cinto Cara, tinha sido feito com 8 mamilos Peraí, femininos. Ed Gein foi... peraí. Cara, arrancou a pele do rosto da mulher e fez como máscara, cara. Pô, eu acho que é por isso que, se tu for ver a capa desse vídeo do Peter, é a história daquele personagem, cara, do. Não sei se ele é do Mortal Kombat, né? Mas eu não sei se ele é só participação ali. Daquele Leatherface, pô. Não sei se a história do filme do Leatherface, né? Foi baseada nesse cara, pô. Provavelmente sim. O cara, a história do Leatherface é que o cara matava pessoas e usava né, o rosto, né, a pele do rosto como máscara, né? Até no jogo, inclusive, muito bom, né? Quando eu joguei esse jogo, eu gostava de jogar com o personagem do Leatherface, né? E acho que tem como mudar a skin do personagem, né? E tem outras faces, né? Das mortes do Leatherface, né? E aí tem como tu botar a skin de outras caras. Ele tem outros tipos de habilidade, né? No jogo, enfim. Né? Eu acho que a história do Leatherface é baseada nesse maluco aí, desse delinquente.
na casa de um vizinho, como se nada tivesse acontecido. Ele foi preso e algemado pessoalmente. O cara tava jantando na casa do vizinho. Eu acho que eu voltei demais. Localizado. Ele estava jantando na casa de um vizinho, como se nada tivesse acontecido. Ele foi preso e algemado. O cara tava jantando na casa do vizinho. Cara, imagina o vizinho depois descobrindo dessa história toda. Imagina o vizinho descobrindo. Pô, você tava de frente pra um dos maiores serial killers da história, pô. E não aconteceu nada com ele, pô. Pô, o cara teve um livramento, pô. Você tá doido. Pô, tá jantando com um cara que tinha matado 300 mulheres ali. Perder a humanidade é uma coisa absurda, cara. O cara fazia... Olha a cara do delinquente, pô. O cara foi preso, esse é o detetive, né? O cara foi preso, o cara tava rindo. Aí. Pessoalmente por Art Shelley. Em várias das fotos divulgadas desse momento, Ed Gein tá rindo. Aí, acabei de falar, o cara tá rindo. Bom, na delegacia, Ed Gein confessou a morte de Bernice Worden com frieza e riqueza de detalhes. Naquele primeiro depoimento, Art Shelley não se segurou. Ele pegou a cabeça do maníaco e bateu com força contra a parede várias vezes. Esse depoimento foi ignorado pela justiça, mas não fez diferença. Ed Gein repetiu tudo de novo em vários outros depoimentos durante anos. Ele nunca se escondeu e demonstrou sinais de arrependimento. O filho de Augusta Gein era uma mente profundamente perturbada. Segundo Gein, pistas levantadas pela polícia, a maioria dos corpos mutilados encontrados na casa dele tinham sido tirados do cemitério. Ed Gein violava sepulturas de mulheres que tinham acabado de falecer. E estava tentando preparar uma roupa de mulher. Então nem todo mundo ele matou, pelo menos assim, já é um absurdo, né? Menos mal, né, que ele matou menos gente, né? Assim, isso não inocenta ele não, gente. Mas profanar túmulo também já é absurdo também, né? Mas pelo menos assim, menos mal de que ele matou menos gente, né? As pessoas já estavam mortas ali e ele fez esses absurdos aí, mas cara, é insano demais, cara. Que isso. Enfim. De forma que ele pudesse se tornar a única coisa que ele amou nesse mundo, a própria mãe. Art Shelley passou os meses seguintes atendendo ligações e dando respostas de outros investigadores, de outros casos de desaparecimento próximos que poderiam estar ligados a Ed Gein. Felizmente, né, ou infelizmente, só as mortes de Mary e Bernice foram conectadas a Ed Gein. Nada mais nunca foi comprovado. Edward Theodore Gein, o carniceiro de Plainfield, foi considerado por uma junta psiquiátrica como inapto para julgamento. Ele recebeu tratamento para transtornos mentais e foi considerado habilitado para ser julgado só em 1968, 11 anos depois de ser capturado. Ed Gein foi condenado pelo assassinato de Bernice Worden, mas declarado legalmente insano. Ed Gein foi confinado em asilos psiquiátricos até 1984, quando ele faleceu aos 77 anos, vítima de câncer no pulmão. A casa do Ed Gein foi marcada para ser leiloada em março de 1958. Dias antes, ela pegou fogo. Tá doido? Quem é que vai morar nessa casa aí? Tá doido, porra? Tu moraria, você moraria nessa casa, né? Tá lá, tá sendo leiloada lá, aqui no Brasil, aqui. Chega aqui uma casa dessa aí, tá sendo leiloada, e aí? Compraria? Você tá doido, pô. Misteriosamente. O corpo dos bombeiros... aqui. Quando ele faleceu aos 77 anos, vítima de câncer no pulmão. A casa do Ed Gein foi marcada para ser leiloada em março de 1958. Dias antes, ela pegou fogo, misteriosamente. O corpo dos bombeiros voluntários... Esse cara lá junto, lá, pô. Pegar fogo junto. Ia nem sentir dor ainda. O cara ia ficar rindo no fogo, se der mole. Porra, você tá doido, cara. Alguém deve ter queimado essa casa aí. Falou, ninguém vai morar mais nesse lugar aqui não, cara. Você tá doido. Imagina, pessoa morar numa casa onde soube que tinha. Se der mole, deve decoração, de esqueleto, de pele, porra, de tudo. Eu não moraria nem fudendo. O caminho mais longo possível para chegar lá. Eram só 10 quilômetros de distância. Mas quando as equipes chegaram, a casa já tinha queimado até os alicerces. Frank Worden, filho de Bernice Worden, era agora o capitão do corpo de bombeiros. A causa do incêndio nunca foi investigada. O xerife Art Shelley sofreu uma parada cardíaca um mês antes do julgamento de Ed Gein. Ele tinha só 43 anos. Mas como eu falei no começo desse vídeo, Art Shelley já tinha visto mais horrores do que a maioria dos policiais vai ver numa vida inteira de trabalho. A família dele lembra que ele viveu assombrado por tudo que tinha dentro da casa do Ed Gein, por tudo que ele viu lá dentro.
A Shelley tinha medo de testemunhar no tribunal e reviver tudo aquilo. Aquilo abalou ele psicologicamente profundamente. Ele não queria voltar para aquele lugar nem em pensamento. A Shelley também tinha medo de admitir na frente do juiz que tinha espancado o acusado. Ele era um homem honrado e morreu carregando uma vergonha que não era dele. A Shelley foi... Eu ia assumir, eu falei, eu bati nele, pô, eu meti a porrada, foi pouco ainda, ia falar, ainda foi pouco. Esse cara merecia, era, pô, bem pior, cara. E eu ainda falava, eu queimei a casa ainda queimei a casa. Pô, tá maluco. esquecido, mas Edgar sobrevive. O assassino serviu de base para o livro Psicose, que depois viraria um clássico do suspense nas mãos do cineasta Alfred Hitchcock. A gente tinha ali um serial killer atormentado pela figura da mãe, que matava a mulher e se vestia como a própria mãe. Esse conceito seria reaproveitado no filme Silêncio dos Inocentes, em que o serial killer Buffalo Bill também está fazendo uma roupa fabricada com a pele das vítimas. As máscaras do Ed Gein e a coleção macabra de móveis dele também serviram de inspiração para o filme Massacre da Serra Elétrica. A própria história do Ed Gein foi adaptada diretamente para o cinema e TV em forma de documentários e filmes. De alguma forma macabra, Ed Gein passou a fazer parte da cultura ocidental. Uma busca simples no Google revela centenas de sites vendendo livros, discos, fotos, souvenirs, filmes e até camisetas com a figura do Ed Gein. A sombra maligna dele retorna para atormentar a gente, para testar os nossos limites como sociedade, sabe? Para questionar, para a gente se questionar. O que deu errado com o Ed Gein? Augusta realmente fabricou um monstro? Ou tudo aquilo já estava dentro dele? Por que a gente continua obcecado por figuras assustadoras e a gente menospreza os verdadeiros heróis? Já se perguntou isso? Bom, eu não tenho nenhuma dessas respostas. Eu sei só que Augusto Gein acertou numa coisa: a maldade faz parte do ser humano. Esse é um caso real que superou e influenciou a ficção. Essa é uma história que não tem um final feliz pra ninguém. Bom, obrigado. Cara, tá aí, cara. Sim, é de deixar qualquer um assim, completamente horrorizado com o que as coisas foram acontecendo, né? Então, pesado. Então é isso, rapaziada. Quem gostou do vídeo, né, segue aí, curte, comenta, compartilha, né? E siga mais pra gente reagir a diversos vídeos aí, né? Não deixa de seguir o Peter no canal novo lá, né? Casos Reais. É um canal muito bom, né? Onde ele tem lançado aí alguns documentários também, né? E é muito bacana, e também vou estar reagindo mais vídeos dele também. E é isso. Valeu, rapaziada. Valeu, meus consagrados. Até a próxima.